Você está assistindo Simplesmente. Oferecimento Cofrio, sabor a toda prova. Celita, alimentos saudáveis, saborosos e confiáveis. Reflete, móveis e decoração. De volta, nós estamos aqui falando com um terapeuta holístico, Eli Schwanz, e ele vem falar para a gente nesse bloco um pouquinho da importância dessa espiritualidade. Eli, nós sabemos que nós não vivemos se não acreditarmos em algo maior. Exato. Em algo que nos conduza, que nos acolha, não é verdade? Exato. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente aonde é essa parte espiritual, como que você chega até ela perante as pessoas que te procuram. Então, o que seria essa parte espiritual, né? É começarmos a nos perceber de uma forma diferente, a olhar as coisas com mais detalhes, porque eu vou falar o termo Deus, né, aqui, mas cada pessoa se refere de uma forma e tá tudo certo. É o nosso Deus, né? Isso, Criador de tudo, né? Isso, Então, a perceber mais as coisas com mais detalhes, por exemplo, se permitir respirar, fazer uma meditação, por exemplo, né? Para você perceber seu corpo. Muitas vezes as pessoas elas correm tanto na rotina do dia a dia que a gente nós nem temos, vê nada, né? que a gente se esquece completamente, entende? Então, quando a gente começa a se perceber, automaticamente a gente já vai vivendo mais esse lado espiritual, aprender a ser mais grato pelo que nós já temos. Muitas vezes nós não somos tão gratos, né? Não percebemos que muitas pessoas gostariam de ter tudo que temos hoje. Então, acredito que só com essas percepções a pessoa já consegue ter uma visão totalmente diferente de todas as coisas. Há pouco tempo, minha filha estava lendo um livro em que dizia sobre o quanto a gratidão te leva a crescer. Crescer profissionalmente, crescer espiritualmente, psicologicamente, o quanto a gratidão faz com que nós tenhamos algo que é superior a qualquer coisa. Isso é fato, Eli? É exatamente, porque quando você começa a ser mais grato, né, pela sua vida, pela sua saúde, principalmente, porque tendo saúde hoje nós conseguimos correr atrás do resto, né? Que é o fundamental. Então, quando você começa a ser mais grato, por exemplo, um exemplo simples de um exercício que eu faço sempre, que é acordar de manhã e ser grato por 3 coisas. Quando eu abro os olhos de manhã, eu já agradeço pela minha vida, por ter saúde, por ter um trabalho. Então, quando a gente começa a fazer esse pequeno exercício simples, mas a gente já percebe uma mudança, porque muitas vezes a gente não acorda com um bom humor, né? Então, isso daí já vai virar uma chavinha dentro de nós, quando a gente começa a ser mais grato. Tudo começa a se transformar, porque a gente começa a ver as coisas de uma forma mais positiva. Muitas vezes a gente se apega muito ao negativo, né? Olha que bacana isso. Dando, por exemplo, aconteceu, vou dar um exemplo aqui, eu tive um relacionamento passado, um exemplo. Então, muitas vezes teve uma briga e acabou aquele relacionamento. Nós não conseguimos enxergar nada que foi bom naquele relacionamento. Só o ruim. Exatamente. A gente começa a ver todos os defeitos daquela pessoa, aquela pessoa não era boa para mim, e esquece do positivo que teve, do que aprendeu junto daquela pessoa, né? Porque eu vejo que os relacionamentos são uma troca, né? Eu não acho que pessoas se encontram e têm um relacionamento à toa, elas têm que aprender algo uma com a outra, entendeu? Então, quando você percebe isso daí, essa troca, você já começa a ver com mais positividade as questões, né? A vida em si, porque eu vejo que tudo é conforme você com as experiências que você teve na vida, né? Eu já estou grata por estar aqui fazendo essa entrevista com ele, porque ele já está me trazendo paz, tranquilidade, e isso não tem preço. Eli, você sabe que quando eu ouço você falar assim, me remete a quantas coisas que trazem felicidades e a gente não é grato, Exato, não agradece. né? Quantas coisas a gente vive pequenininhas
e que a gente tem que agradecer. Sim. Isso leva as pessoas à infelicidade ali, não vê essa gratidão. Leva sim, né? Porque hoje a gente é muito ensinado a buscar sempre o prazer da vida, né? Então, por a gente estar tão focado em sempre estar feliz e estar vivendo momentos prazerosos, aí acontece algo que talvez não seja tão bom, que acontece com todos nós, e a gente logo só começa a ver toda a negatividade da vida. Então a gente tem que fazer esse exercício sempre, né? Todos os dias, que é um alto exercício ali, não pode deixar de se perceber, né? Se você está ali sendo positivo ou negativo, não deixar as situações negativas tomarem conta da sua vida, porque senão você não consegue ver nada bom, e aí você vai entrar num estado de depressão, de negatividade, de achar que nada de bom acontece para você. O fato é que a gente só consegue enxergar aquilo que a gente quer enxergar, né? Então, se a gente quer enxergar o bom da vida, a gente vai enxergar. Mas nós temos que focar a nossa atenção nessas coisas, né? É uma escolha. Olha, muito bacana, Eli. Eu acho que a gente tem que aproveitar o máximo para a gente poder transmitir isso para as pessoas. Eu gostaria que no próximo bloco você enviasse para o nosso telespectador a mensagem, porque enquanto mãe, enquanto pai, enquanto amigo de escola, enquanto professor, enquanto tantas coisas, a gente pode ensinar isso para as pessoas. Eu passar isso para os meus filhos, eu passar isso para os meus amigos de trabalho, o quanto é importante que nós tenhamos essa sensibilidade que você tem. Então, aguarde, porque você vai ensinar isso para a gente. Não saia daí, porque já já nós estaremos de volta. Você está assistindo Simplesmente. Oferecimento Cofrio, sabor a toda prova. Celita, alimentos saudáveis, saborosos e confiáveis. Riflete, móveis e decoração.